Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, um espaço privilegiado de críticas, reflexões e debates sobre grandes temas sociais aqui da TV Universitária Recife. Hoje vamos conversar sobre o tema Organizações da Sociedade Civil e para isso nós convidamos o Omar Rocha, que é antropólogo e consultor de movimentos sociais. Temos a presença também de José Carajá, que também é consultor de movimentos sociais e é geógrafo. Sejam bem-vindos no programa. Eu gostaria de iniciar perguntando sobre a trajetória de vocês, inclusive o seu nome, já nos conhecemos, tanto Omar quanto Carajá, tem a ver com um pouco a sua trajetória junto à questão indígena. Vamos falar um pouco dessa trajetória de vocês até chegar nos movimentos sociais e nesse trabalho de consultoria e viagens em relação a isso. É um apelido, na verdade, que eu adquiri morando com os índios Carajá, lá no Rio Araguaia. Foi quando eu iniciei esse processo, recém-saído da universidade como geógrafo, e estava dando uma guinada na geografia, saindo da geografia física para a geografia humana, e tive essa oportunidade de conviver com os Carajá, e a partir daí iniciei essa nova trajetória de trabalhar com organizações da sociedade civil de apoio índio, que no período era uma população bastante vulnerável, E depois de alguns anos numa organização da sociedade civil, o CIMI, uma organização ligada à Igreja Católica, eu passei também a trabalhar com organizações de cooperação internacional, entre elas a Oxfam e depois muitas outras, como a CARE Internacional, como a CRS, etc. E deu uma parada também nesse processo e comecei a trabalhar como consultor de diversas organizações, tanto associativas, locais, como também grandes ONGs. E atualmente voltei a estudar. Sou mestrando na área de Educação, Culturas e Identidades, um mestrado conjunto da Universidade Federal Rural e a Fundação Joaquim Nabuco. E essa experiência lá junto com os Carajás, como é que tu trazes dessa experiência? Olha, Marcelo, foi um período onde a gente vivia um regime de exceção no Brasil e tinha grandes movimentos relacionados à democracia, à participação, e as maiorias precisavam ser ouvidas, E trabalhar com os índios naquela época, principalmente um grupo que estava bastante vulnerável ao avanço dos grandes agronegócios na região do Mato Grosso, me colocou no lugar de pensar o Brasil a partir de minorias. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Outra coisa também que me chamava a atenção era que a gente lutava por democracia e eu estava dentro de um grupo indígena que tinha outras formas de governança, A democracia era um conceito que eles não entendiam, não sabiam para que servia, mas era extremamente vivido entre eles, Uma das coisas que mais me chamava a atenção, porque eu fui na aldeia, como qualquer brasileiro comum, achando que havia um cacique lá, ou alguém que tinha um poder centralizado. E depois de alguns meses de convivência, isso ficou evidente que não era assim, Existiam determinadas atividades sociais, coletivas, para cada atividade dessa havia participantes, haviam grupos, que uns eram responsáveis pela parte agrícola, o período de planta, outro responsável pela parte da pesca no rio, outro responsável por cuidado das crianças, outro pela religiosidade e cura, que é uma coisa que está muito junto entre eles. E aí isso eu aprendi muito a perceber que tem diversas formas da sociedade se organizar, e de se representar também socialmente, Então isso foi para mim um grande ganho. Depois eu vim trabalhar com as populações indígenas inversas àquele grupo que era relativamente recém-contatado, 40 anos de contato permanente. E trabalhar com grupos aqui do Nordeste que tinham 500 anos de contato. Isso é uma novidade, foi uma novidade para mim muito grande. Os Funiosos aqui? Trabalhei com vários grupos, aqui no Nordeste, não havia um grupo só. Aqui em Pernambuco trabalhei com os Funiô, com os Chucuru, na Bahia com os Cariri, ou melhor dizendo, os Quiriri, os Pancararé, que estava muito próximo deles, onde eu tinha mais presença, os Chocós de Sergipe, que até hoje são percebidos como índios mestiços com negros, porque a aldeia deles estava numa comunidade vizinha chamada Mucambo,
que era, na verdade, um quilombo. Então, os casamentos interétnicos, né, formam uma população negra e que, às vezes, eles eram perguntados se eles eram índios mesmo ou negros. E essas questões de identitárias, vieram para mim a abrir um horizonte grande para perceber que o Brasil é realmente multicultural, é diverso. Eu acho que a experiência com índios favoreceu bastante isso. Nosso amigo Omar Rocha, que tem muitas caminhadas, viagens, muitas experiências, né? Conte um pouco para nós aí da sua. Bom, eu acho que minha experiência na minha carreira profissional, também de vida, né, é muito parecida com a de Zé Carajá. De fato, eu conheci na Bahia quando trabalhamos juntos com o povo Quiriri. Lembra, Zé, que tínhamos a Comissão Quiriri? Isso foi nos anos 80, né? Início dos anos 80. Início dos anos 80. E nós constituímos um grupo para apoiar a luta dos Quiriri para retomarem seu território. Demarcação, né? Eles estavam querendo tirar os fazendeiros da área e depois, claro, a demarcação. Mas aí constituímos um grupo para dar apoio na parte de saúde, de educação, de economia. Era um grupo variado de pessoas, voluntários, que uma vez por mês íamos até a área e ajudávamos esse povo a estruturar o seu trabalho. Eu trabalhei com os Quiriri há alguns anos. Bom, a minha carreira mesmo, na verdade, eu comecei como... O meu primeiro trabalho profissional era programador de computadores. Eu trabalhei nisso há alguns anos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas depois me deu a vontade de percorrer esse país, né, e fui viver numa comunidade de pescadores lá na Bahia. Foi quando entrei em contato com os Pataxó, lá de Porto Seguro, lá do Monte Pascoal. E me impressionou muito a situação que eles viviam. Os Pataxó, na época, não podiam nem fazer roça, não tinham terra. Eles viviam só de catar caranguejo no mangue. Foi que me trouxe a causa indígena. Aí entrei na FUNAI, o Zé foi para o CIMI, né, que era a Igreja Católica, que tinha todo um trabalho. Eu trabalhei um tempo na FUNAI, 2 anos e meio, mas depois tive vários problemas lá políticos lá dentro, tive que sair. E também passei a atuar na questão indígena através de uma organização da sociedade civil que estava, então, se constituindo, que foi o Centro de Trabalho Indigenista, que era um grupo de antropólogos que tinham trabalhos em várias partes do Brasil, e eu fiquei acompanhando, mais especificamente, o caso dos Quiriri. A partir daí, desse trabalho com povos indígenas, eu me envolvi com outros trabalhos com campesinato, porque me impressionou muito a questão da relação entre índios e não índios, especialmente no Nordeste, onde se viam que, às vezes, os não índios eram iguaizinhos aos índios, era o mesmo povo, mas uns se identificavam como índios, outros não. E o que distinguia uns dos outros, né? Então, esse caso me interessou bastante. Estudei, então, ciências sociais e antropologia para melhor entender isso. E nessa época que eu estive na FUNAI, o grupo com que mais eu convivi foi com os Yanomami, na fronteira com a Venezuela. Estive alguns anos, 1 ano e meio com os Yanomami, também com os Macuxi, de Raposa e Serra do Sol. E, nessa questão camponesa, eu acabei indo para outros países também. Fui para Angola, passei alguns anos trabalhando lá junto a populações que eram deslocadas de suas aldeias, porque era guerra civil, e nessa guerra era muito cruel. Tanto o governo quanto a oposição, que era a UNITA, eles minavam os terrenos. Então, as grandes vítimas eram crianças, né, que às vezes pisavam numa dessas minas, perdiam as pernas ou eram dilacerados. Então, esses camponeses se refugiavam em alguns lugares mais seguros e lá eu desenvolvi um trabalho com eles, né, com esse campesinato. Regressando ao Brasil, continuei também nessa questão camponesa, que é onde eu estou até hoje, né? Eu sou hoje um militante da agroecologia. Assim,
que melhor me identifico hoje. Eu luto pela disseminação desse conceito de agroecologia, tanto na produção, por parte de pequenos agricultores, como no consumo urbano, né, por parte dos consumidores urbanos que deem preferência a produtos agroecológicos. Eu gostaria que vocês colocassem aqui para o nosso telespectador um pouco as diferenciações desses termos, né? Porque tem a organização da sociedade civil, ONGs, né? Organizações não governamentais, tem outros movimentos sociais, conceitos bem amplos, e falar um pouquinho da importância desses movimentos para o nosso país. Olha, todos esses conceitos, geralmente, eles têm uma faixa de definição, sempre tem algum tipo de organização que cai fora desse espectro. O termo organizações não governamentais começou a surgir nos anos 80 para aquelas organizações que antes eram chamadas de alternativas, ou seja, elas eram da sociedade civil, mas ainda não tinha esse nome, da sociedade civil, eram alternativas ao governo. O governo era um governo de exceção, como falou o Zé, né? E essas organizações começam a surgir no Brasil, basicamente na luta pelos direitos humanos, que era uma luta muito importante, mas também na defesa dos povos oprimidos, como era o caso dos povos indígenas, ou daqueles que eram subjugados, as populações afrodescendentes, ou vários outros grupos que viviam em situação de pobreza ou de exclusão, desde crianças, adolescentes, moradores de periferia, das favelas, os camponeses, né, que estavam cada vez perdendo mais terra. Né? Então, essas organizações que antes eram alternativas, por serem alternativas, acabaram adquirindo um nome que era por negação, organizações não governamentais, que elas, de certa forma, não eram governo e, em certa medida, se opunham mesmo às políticas governamentais. O tema das organizações da sociedade civil, que é um pouco mais moderno, eu acho, e também das organizações da sociedade civil, é um setor, porque a sociedade civil somos todos nós, mas é esse setor que se organiza em volta de alguma causa ou de algum tema. Então, essas organizações, elas são de amplo espectro, porque elas podem incluir desde sindicatos, movimentos sociais, movimentos de luta pela terra, no caso, por exemplo, do MST, todos o movimento sindical, como eu falei, vários grupos também que defendem sua categoria, o movimento indígena, né, o movimento negro, são organizações da sociedade civil. Inclui as ONGs, que esse termo passou a designar um setor mais voluntário, um setor de pessoas que voluntariamente se dedicavam a uma causa, mas sem serem eles mesmos os membros ou os representantes dessa causa. E como é que você vê a importância desses movimentos para o Brasil, assim, tanto historicamente quanto nos dias de hoje? Eu acho que a sociedade civil organizada ela é fundamental para a democracia. Eu acredito que só vamos ter uma democracia realmente autêntica no Brasil quando tivermos uma democracia participativa. Ou seja, esse modelo representativo, que é um modelo que vem desde a colônia, de certa forma, e depois foi reinterpretado, né, pela velha república e depois também reciclado pela nova república, é um modelo que acredita que os políticos que são votados representam a população. E eu acho que essas manifestações populares desde 2013, até mesmo essas mais recentes que tiveram aqui há poucos dias, mostram que não, a população não se sente representada por essas pessoas. Há todo um mecanismo econômico, de votos, compra, poder econômico, que faz com que essas pessoas sejam eleitas, mas sem serem elas, de fato, verdadeiros representantes. Então, essa democracia participativa, ela pode existir hoje. Nós temos tecnologias que permitem que a voz de cada pessoa possa ser escutada, que cada um se manifeste. Então, eu vejo que estamos caminhando para o fim dos partidos e para um outro tipo de representação. Nesse sentido, as organizações da sociedade civil são fundamentais. Elas são a semente dessa democracia
participativa. Então, antes de passar a palavra para o nosso amigo José Carajá, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar sobre esse tema das organizações da sociedade civil. Estamos de volta com o programa Realidade, conversando sobre o tema das organizações da sociedade civil. E temos aqui a presença do Omar Rocha, que é antropólogo e também consultor com larga experiência na área dos movimentos sociais, e também a presença do José Carajá, que é geógrafo e também um consultor na área dos movimentos sociais. Nós falávamos sobre a importância dos movimentos sociais, né, Carajá? E você ia nos colocar a sua visão. Exato. Como eu estava dizendo, isso não é um fenômeno recente, é um fenômeno bastante antigo. Os abolicionistas formaram um movimento porque achavam que não cabia mais no Brasil a escravidão. Eles se colocaram na posição de defender direitos humanos daqueles que foram raptados na África e trazidos para cá para trabalhar como escravos, né? E isso é um fenômeno bastante antigo, né? Os índios também tiveram bastante satisfação com a colônia, depois com o Império, e criaram movimentos, por exemplo, alguns bastante conhecidos, é a Confederação dos Tamoios, né? A Juricaba, outro movimento amazônico também, bastante forte, onde os índios reuniram diversas etnias para enfrentar a exploração portuguesa ao longo do Rio Negro. Ou seja, historicamente, sempre tivemos, né, reações da sociedade que não se sentiam contempladas ou observadas pelo poder dominante, seja na época do Império, na época da República, anteriormente na colônia. E atualmente isso vem ocorrendo nas últimas décadas de forma intensa. Foi mais aguçada no período da ditadura militar, por não haver democracia, né, nenhuma, nem sequer essa democracia que o Marx se referia, a democracia representativa, né, a sociedade se organizou das formas mais diversas possíveis e, ao mesmo tempo, deu novos sentidos a algumas formas já existentes. Por exemplo, os sindicatos passaram a ter papéis de atuação política e não só de defesa de determinados interesses das categorias que representavam. Então, essa dinâmica da sociedade civil, ela é permanente, né? E ela tem também esse papel muito intenso na construção de políticas. Mais recentemente, na área da educação, que é uma área que eu estou mais envolvido hoje, se vimos que os novos programas e as novas políticas educacionais tiveram participação intensa, por exemplo, dos indígenas, que, através das suas reivindicações e das suas organizações, conseguiram que o governo assumisse e criasse uma especificidade da educação escolar indígena, que difere da educação escolar genérica que existe no Brasil. Outra coisa também foi o sistema de cotas, que foi criado pelo governo a partir de uma ampla mobilização social e de ações que levaram a experimentações, e essas experimentações foram praticamente as sementes das políticas públicas que vieram a se constituir para atenção a isso. Então, se você perceber bem, existem no Brasil hoje políticas que elas nasceram de mobilizações sociais, quer elas estivessem dentro de instituições, digamos assim, institucionalmente formadas, etc., ou quer seja de grupo de cidadãos, que esse conceito, às vezes, ele é mal compreendido. É como se a falta de institucionalização significasse desorganização. Não é bem assim, né? A institucionalização é um reconhecimento pelo Estado de um determinado grupo de pessoas ou de coletivos que estão a pleitear mudanças ou serviços ou ações políticas por parte do Estado brasileiro. Mas alguns movimentos, eles não são formalizados, não são institucionalizados,
né? Por exemplo, um movimento bastante ativo hoje é da moradia, e a institucionalização dele é recente, né? Mas a ação dele é bastante antiga, é muito antiga. Então é interessante perceber, né, que a governança ela não está só na mão do Estado, ela está também na mão da sociedade. E o próprio Estado é dividido também no seu papel de governança, né? A tríade que compõe o Estado hoje é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É isso que forma o Estado brasileiro. E esse Executivo também, ele passa a funcionar a partir de um pacto federativo. Afinal, o Estado brasileiro foi criado copiando o modelo americano. Nós somos os Estados Unidos do Brasil. Né? Então, esse pacto federativo é que cria governanças em níveis diferentes. O governo federal, governos estaduais, governos municipais. Você percebe que algumas ações dos movimentos sociais, algumas têm foco no município, outros têm foco no Estado, outros têm foco na federação. Mas isso não quer dizer que aqui em Recife não podemos fazer uma manifestação de apoio ou encontrar ao governo federal, apesar dele estar em Brasília. Nem tudo tem que acontecer em Brasília, porque aqui também é parte do Brasil. Sim. E aí, como é que você vê assim que o movimento social ele vem de alguma forma para suprir essa distância entre o governo e os anseios da sociedade civil, ou coisas que a própria iniciativa privada e o governo não dão conta? Como é que é a função do movimento social nesse aspecto, em relação ao governo? Posso responder? Bom, o movimento social ele não surge exatamente para responder a uma função social. Ele surge por uma junção de demandas, de expectativas, de identidade de um certo setor da população, que pode ser um setor produtivo, né? Digamos, os camponeses, os agricultores familiares, pode ser um setor diluído de base racial ou étnica, digamos, os movimentos negros que existem no Brasil. Tem múltiplas formas de identidades sociais que levam esses movimentos. Eu acho que a primeira coisa do movimento é reafirmar a sua identidade, dizer somos, existimos, vejam-nos, e queremos isso e reivindicar as políticas ou ações por parte do Estado que possam favorecê-los, né? Eu acho que então os movimentos sociais são movimentos de combate especificamente por políticas públicas que sejam favoráveis ao seu bem-estar, ao seu bem-viver, né? É assim. Por que algumas pessoas têm uma visão, pelo menos a gente vê isso volta e meia, né, negativa, por exemplo, das ONGs e uma visão dos movimentos sociais muito crítica? Isso tem a ver com o papel da mídia? Os interesses da mídia confluíram com da maioria dos movimentos sociais ou entraram em conflito com os grandes movimentos sociais? Olha, primeiro, Marcelo, é importante a gente observar que os movimentos sociais eles não são homogêneos, eles são bastante diversos entre si. E que esses movimentos defendem interesses da sociedade. A sociedade não é constituída apenas daqueles que têm necessidades que precisam ser supridas. É também constituída por determinados setores que têm privilégios e não querem abrir mão deles. Então, num passado muito recente, o grupo de grandes latifundiários criaram uma representação chamada UDR, União Democrática Ruralista, que criou uma frente parlamentar, criou um movimento, né, de rua, inclusive, né, para evitar que a reforma agrária avançasse no Brasil. Porque quem tem seus privilégios não quer abrir mão deles, né? E quem sente falta de terra vai atrás de tê-las, né? Porque a história da regulamentação fundiária no Brasil começou em 1850, onde transformaram as paróquias em cartórios, né? E desde aquela época para cá, nunca houve uma distribuição equitativa de terra no Brasil, né? Então, isso é apenas um exemplo de quanto é homogêneo e é diverso o movimento social, porque esse é um movimento de interesses, né? E a sociedade é um campo muito vasto de tensões, de brigas de interesse. Toda a sociedade, ela tem no exterior as disputas de poder, né? Quem tem privilégio não quer abrir mão desses privilégios, né?
Quem tem dificuldade de sobrevivência quer ter condições de viver melhor. E as riquezas que o país produz, quem consegue absorver uma boa parte dessa riqueza, não quer deixar de continuar absorvendo. E quem não tem acesso a elas, quer também pouco disso. Mas isso faz parte da condição humana, das disputas de poder. Elas existem desde os seios familiares, né? A gente disputa poder dentro da família. Você vê grandes famílias aí, donas de grandes negócios, quando os matriarcas ou as matriarcas ou os patriarcas dessas famílias morrem, as brigas dentro da família, né? Para apoderar dos negócios da família é muito grande. Às vezes uma herança de uma simples casa ou de um pequeno terreno vão à justiça para dividir entre filhos, netos, bisnetos, enfim, até grandes brigas por território mesmo. Nós estudamos na história recente do Brasil que a incorporação, né, do território atual brasileiro, da nação brasileira, foi fruto de conflito com o Paraguai, a famosa guerra contra o Paraguai. O Rio Grande do Sul foi anexado, né? O Acre foi anexado dos bolivianos, né? É assim, né? A gente vive em disputas, né? Sempre. E essas disputas sempre vão ocorrer, né? O que eu acho que representa mais o movimento social são disputas coletivas, né? E são disputas de interesses muito mais o grande número de representações sociais, ele está muito próximo de um determinado extrato social, que são os sociais das classes médias e, em sua grande maioria, de pobres. Até questões raciais, por exemplo, porque, infelizmente, no Brasil, pobreza tem cor, né? Ela é majoritariamente negra, por exemplo, né? Então, o campo da sociedade, principalmente a sociedade brasileira, um Estado-nação formado, né, dessa maneira, nativos indígenas, europeus e africanos. Eu digo europeus porque primeiro foram os portugueses e depois italianos, franceses, holandeses estiveram aqui em Pernambuco por décadas, né? Então, nós hoje somos resultado disso, né? Uma sociedade que está se buscando, se achando, né? E buscando também uma justiça social dentro dela. Eu falo também em relação, quando eu falo da mídia, do estigma, né? Que parece que há um estigma que foi criado, né, para a população, para muitas pessoas olharem de uma forma negativa para alguns grandes movimentos. Aí eu falo movimentos mais, esses movimentos que vocês citaram, o MST, questão do sem-teto. Parece que é diferente a abordagem da mídia em relação a esses movimentos que ameaçam mais certo tipo de capital do que outros esses que você falou, como a UDR, outros movimentos que seriam mais de direita. Eu não sei como é que vocês veem esse aspecto. Né? Olha, eu acho que há nisso que falou, eu concordo inteiramente com o que falou o Zé Garajá, são expressões de uma luta de classes, claramente que se dá no país. O movimento sem terra, ele é estigmatizado, por quê? Porque ele preconiza a ocupação de terras que não são socialmente produtivas. Ou seja, ele quer criar postos de trabalho na terra. Mas, no Brasil, a terra sempre foi propriedade de uma certa elite. Já começa na Constituição da colônia, né, na qual a coroa portuguesa designa grandes proporções de terra para os donatários, depois que se transforma em sesmarias. A terra nunca foi um bem público. Então, quando isso é questionado, evidentemente que todo esse setor que domina as terras, e através das terras também criar um sistema de nominação política, ele se ressente e bota para quebrar. Então, a mesma coisa também com o sem-teto, porque a noção da propriedade privada, a propriedade privada é justa, ela existe, mas tem uma certa propriedade que ela é injusta, porque ela é socialmente injusta. Por exemplo, no campo em que eu trabalho, que é da agroecologia, a exploração brutal dos recursos naturais do país estão sendo apropriados por uma certa classe, que são os donos dos chamados agronegócios. Antigamente se chamavam latifundiários, eles agora reciclaram e chamam-se agronegociantes, que é um setor altamente tecnologizado, que produz uma comida de péssima qualidade, podre, toda a base de agrotóxicos, e exportam isso para a China para alimentar porcos e tudo. Então, eles estão exportando a nossa terra, nosso solo, nossa água e o suor dos nossos trabalhadores, que não estão sendo remunerados por isso. Então,
É uma situação extremamente injusta o que está acontecendo nesse país. E quem se vai contra isso, evidentemente, é estigmatizado, ou então, como nessas recentes manifestações, a gente está vendo, preconizando a volta dos militares para botar ordem. Esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, porque não deixa de ser, apesar de não tão organizado, não tão histórico, ou, né, não sei a visão de vocês, um tipo de movimento, né, que está se surgindo que a gente não via praticamente, né, que é um movimento de direita, né, de uma certa tipo de classe, e que pregando certas coisas que a gente nunca imaginou que poderia alguém pregar novamente, ressuscitar um demônio, né? Então, como é que vocês veem isso? E, inclusive, né, rechaçando e perseguindo próprias pessoas ligadas a movimentos sociais, a outros partidos de esquerda, né? Houve uma depredação, inclusive, de pessoas do movimento Sem Teto em São Paulo, por manifestantes. Houve várias ações bem... quase terroristas, né? O que vocês acham disso? Olha, a gente tem que entender o seguinte, o que você está falando de mídia, eu estou entendendo como grandes empresas de comunicação, empresas privadas de comunicação. Essas empresas, sendo empresas, elas querem lucrar, né? E o lucro delas advém de algum tipo de patrocínio, que são os espaços que se vendem para outras grandes corporações que fabricam, por exemplo, esses alimentos venenosos no qual o Omar estava se referindo. Então, ela não precisa defender os interesses de quem investe nela, né? E essas empresas também as empresas de comunicação formam opinião, né? Nós estamos numa sociedade bastante midiática hoje, né? Onde determinados conceitos, determinadas figurações, elas são criadas por esses grandes processos de comunicação. Dizem que nós estamos na sociedade do conhecimento, mas eu preciso dizer que nós estamos na sociedade da informação. E essa informação está sob controle dessas grandes mídias privadas. Elas informam o que desejam informar, né? E não informam o que não desejam informar. Então, por isso, é possível você perceber que alguns setores dos movimentos sociais, eles são, de certa forma, criminalizados, né? Foi bastante repetido de que as manifestações de junho de 2013, elas tiveram algum pequeno número de pessoas que eles declararam como vândalos, que quebraram agências bancárias, que saquearam lojas de eletrodomésticos, lojas de bens de consumo, etc. Eles representavam 60 a 70 pessoas no universo de 20 mil, né? E por que é que eles vieram a representar toda aquela manifestação que ocorreu durante 5 horas, que as palavras de ordem e reivindicações desses grupos eram muito claras através de faixas, de tudo, e a imprensa essa grande imprensa que você se refere, dava 5 segundos da grande caminhada e das queixas e dava 1 minuto para esses jovens estarem quebrando vitrines e saqueando coisas. Por que isso? Mostra aí uma intencionalidade de se criar uma figuração, né, que não e que não beneficia as pessoas, os brasileiros que estão na rua, pedindo mais participação política, pedindo mais investimentos em educação, em saúde, problemas estruturais que o Brasil não conseguiu resolver ainda, né? Para mim, é isso que acontece. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui no nosso tema da sociedade civil organizada e voltamos para continuar, então. Estamos de volta conversando hoje sobre organizações da sociedade civil e nós tocávamos aqui alguns temas bem importantes, né, sobre a questão da mídia, a questão das manifestações populares, né, nos últimos tempos aí em março desse ano, né, para frente. Como é que o Omar vê essas manifestações? Acho que essas manifestações são legítimas, né? Democracia é realmente povo na rua.
Tem alguma que é de direita, outra de esquerda, né? Se diz assim, não sei. Bom, essa agora do dia 15 foi uma manifestação dos insatisfeitos com o governo Dilma. Então tende a ser uma certa classe, uma classe média, se via claramente, né? E média alta. Média alta, mas também pessoas, o povo também está sentindo várias dificuldades, ou seja, os problemas que um governo que fica tanto tempo no poder ocasiona, qualquer um, de qualquer partido, são muito grandes. Precisaria ter realmente uma revitalização, mudanças significativas no país. Agora, isso todos nós queremos. As do dia 13, que foram, digamos, mais pró-governistas, mas também tinham várias bandeiras de mudanças. Claramente uma sociedade civil que não está contente com os rumos que está tomando esse governo. O que é bem interessante, porque a gente começa com o governo Lula, um governo que satisfazia a todos, né? Todo mundo gostava, tanto as classes sociais mais pobres, mais excluídas, como também aquelas que estavam se beneficiando, né, com um certo pacto social que se criou no país. E agora não está ninguém gostando, porque todo mundo sentindo que está perdendo de alguma forma. Mas o jogo é um pouco esse. Essas manifestações mais de extrema direita, como, por exemplo, as faixas que pedem a volta dos militares, eu penso que são grupos bem minoritários, que têm uma visão muito autoritária do Estado. Eu penso que o que se quer é uma nova sociedade, um novo pacto de sociedade, um novo tipo de organização. Precisamos de uma nova constituinte, precisamos reconstituir o país. E eu acho até que essas coisas, por exemplo, de pedido de volta à ditadura, é uma coisa que chama muita atenção, mesmo que ela é muito pequenininha, né? Quando a gente vê essa coisa psicopática que tem aí por trás, claro que isso chama atenção, obviamente, né? Então, mas como você disse, ela é muito pequena em termos de extrato social, né? Olha, há uma diversidade muito grande nessas manifestações. Se você olhar as faixas que usam, que cada um constrói, até mesmo a maneira como se veste, né? Você vê que essa diversidade de críticas, ela é inicialmente motivada por esse grande processo de corrupção que foi identificado na Petrobras e pelo tamanho da empresa, pelo volume de recursos que ele usurpiou, digamos assim, né? Isso impactua muito mais, né? Provavelmente sabia que hoje o grande problema do Brasil para resolver problemas como saúde, como educação, como segurança pública, sempre se diz que é falta de recursos. Por um lado, se vê essa vazão de recursos tão grande, né? Então, houve realmente uma insatisfação muito grande e isso levou as pessoas para a rua. Quando estão na rua, né, outras questões surgem também. E há também assim, uma diferença de focos, né? Quem tirou esse dinheiro da Petrobras? Não foi o governo, foram grandes empreiteiras, né? Em conluio com o Estado, que é a iniciativa privada e o setor público, né? Tirando o dinheiro da população e carreando para seus interesses. Esses interesses eram interesses políticos, parte desse dinheiro, né, foram para financiamento de campanhas de todos os diversos partidos, né? Passa por aqui por Pernambuco, em Brasília, campanhas nacionais, campanhas municipais, campanhas estaduais. Né? Então tem uma parte política nisso. Tem outra parte, como hoje foi possível ver, né, aí nos jornais, de apreensão de obras de arte. Né? Quer dizer, alguém que que desviou, é muito rico, aprecia obra de arte, pode gastar alguns milhões para comprar a obra de arte. Né? Então, isso é extremamente diverso. Agora, tem movimentos como um movimento que apareceu agora mais recentemente, que se chama Movimento Brasil Livre, que é muito claro e perceptível que essas pessoas são pessoas de classe média alta ou muito alta, que são pessoas que foram formadas, inclusive, fora do Brasil, né, estudaram em boas universidades, né, da América do Norte, alguns, né, na Europa. Imagina um modelo de sociedade,
né, que diverge dos outros, né? Eles imaginam um modelo de sociedade onde uns estão aptos para governar e outros devem estar aptos para obedecer. Né? O governar e obedecer implica numa relação de poder, né, muito desigual. E essa relação de poder também implica em acesso a recursos e também extremamente desigual. Então, todos esses embates estão ocorrendo ali. Agora, você salientou bem, no outro momento, quando você chama a atenção, que figurações ou que imagens são essas que estão fazendo formar opiniões sobre essas manifestações, né? Porque um grupo menor que fala em impeachment de presidente, que fala em volta da ditadura, né, consegue um espaço que não é representativo da grande maioria das pessoas que estão lá. Sim. Estão insatisfeitas com esse grau de corrupções. Outro dia eu vi que um estado parou, o estado do Paraná parou completamente, porque não tinha dinheiro para pagar para funcionário público, professores não recebiam, os motoristas de ônibus, né, os policiais não recebiam, começou a haver violência nos ônibus, os motoristas disseram que não iam dirigir, o estado parou completamente. Né? Quer dizer, há uma insatisfação em níveis, né, gerais. Né? Foi preso ontem um prefeito do Rio de Janeiro recebendo uma grande quantia de dinheiro vivo de uma empreiteira que ganhou uma concorrência lícita, limpa, né? E o prefeito disse que só assinaria o contrato se eles dessem um percentual dessas obras. Quer dizer, isso é tão endêmico, né? Isso é cultural. Né? Um amigo estava comentando assim, isso é tão cultural que isso começou em 22 de abril de 1500. Os portugueses desceram, encontraram os índios lá onde o Omar trabalhou, né? E disseram, olha, nós viemos aqui, somos pobrezinhos, queremos umas coisas daqui. E o que vocês têm para dar em troca? Rapaz, a gente só tem uns espelhos, umas miçangas, uns pentes, mas não dá para todo mundo. Então ele, né, de alguma maneira, ele convenceu alguma meia dúzia de índios que, por se aproximarem, imaginarem quem representativo daquela grande multidão de índios que estava ali curioso com aqueles barcos, etc. E daí para cá isso nunca parou, né? Isso ocorre até hoje. É cultural, é preciso entender cultura do ponto de vista, né, sociológico, antropológico, né? É cultural, é endêmico no Brasil. A gente não vai mudar essa cultura com a mudança de presidente, não. E como vocês veem aí, então, o papel dessas organizações, ONGs, entidades, movimentos sociais, no sentido de criar essa educação e essa cultura, que é um papel certamente também da educação formal, mas informal também, como gerar essa cultura de uma cidadania, de uma politização, de uma honestidade, de valores humanos. Qual é o papel das ONGs nesse aspecto aí? Eu acho que esse papel é fundamental. Primeiro, pela constituição de núcleos democráticos, onde as coisas são decididas, debatidas, todos podem falar. Então, também pela questão da inovação, da criação, da aposta, da ousadia. Esses grupos da sociedade civil, talvez até pelo tamanho deles, eles podem ousar mais, se projetar mais. Então, eles geram novas experiências, novas formas de educação, novas formas de se tratar as questões de saúde. É uma riqueza imensa que vem da base, vem do povo, vem dessa forma de manifestação. Então, isso tem que ser incentivado, não pode ser domesticado por um Estado totalitário que bota amarras em tudo. Por outro lado, o Estado tem que se criar um novo Estado que possibilite ter políticas que vêm do poder central, mas que também admitam a crítica, admitam o dissenso, admitam a inovação. Eu acho que essa que é a pluralidade democrática e política que tem que ser construída e para a qual as organizações da sociedade civil são muito importantes. É um papel atual, né? E também é um papel histórico. Né? Uma das características dessas organizações da sociedade civil é de lutar por direitos. Né? Sempre se afirma isso. Né? Acho que há uma grande mobilização hoje aqui em Recife, região metropolitana, né? Que se chama assim, direito à cidade.
né? Ele é muito amplo, ele incorpora movimentos por habitação, ele incorpora movimentos contra a homofobia, né? Por direito ao meio ambiente, a despoluição de rios, etc. Né? Ele é muito amplo. E isso sempre foi uma característica, a luta por direitos. E esse por direitos, essa luta por direitos é o núcleo de uma sociedade regida por um regime democrático. Né? A democracia pressupõe a constituição de determinados direitos. Nós tivemos uma Constituição recente, como a Má estava falando, que o Brasil precisa se reconstituir. Né? Eu acho que essa Constituição ela nunca foi instalada no Brasil. Esses direitos constitucionais, e de 88 para cá, todas as emendas constitucionais, as adequações, porque as sociedades são dinâmicas, as economias são dinâmicas, as culturas são dinâmicas, e essa legislação ela precisa sempre acompanhar esse dinamismo social, histórico, né? Mas ela nunca foi cumprida. A gente acabou de ter problemas aqui ontem, porque existe uma lei nacional que reajustou o salário de professores, tão importante para uma meta de uma pátria educadora, né? E aqui simplesmente se diz, bom, não vai haver reajuste. E aí? Como fica isso? Fica por isso? Aí o cidadão se pergunta, olha, se eu me distrair e avançar um sinal, uma semana depois chega uma multa na minha casa, eu sou punido por não cumprir uma determinação que não devo passar em sinal vermelho. Um governo, seja ele de estado ou de município, né, tem por obrigação dar um determinado reajuste de salário para o professor e não faz, então o que acontece com esse governo? Alguma maneira de puni-lo, né? O governo deve nos dar segurança. Nós saímos daqui e somos assaltados por alguns coitados aí num sinal. Ele não nos deu a segurança. Que tipo de punição vai haver para esses governos? Então, nós vivemos, né, numa sociedade que, apesar de ter direitos, né, esses direitos não são atendidos. E boa parte desses movimentos continuam com essa demanda, né, porque é uma demanda que ainda não foi resolvida. Uma vez que não foi resolvida, a mesma demanda é de 30, 40 anos atrás, ela permanece hoje. Né? A constituição de um Estado de Direito, onde as leis não sejam feitas apenas para ilustrar esse campo normativo judiciário, né? Mas para servir de instrumento de mudança social, de igualdade social e de justiça social. E as perspectivas que vocês veem, assim, em termos para o Brasil, em termos políticos, assim, em termos desse papel das ONGs, porque houve uma alteração, né, nitidamente com o governo do PT, né, a alteração de questões sociais, essa relação entre os movimentos e a política, né, pelo menos governamental. Como é que vocês veem esse caminho para as ONGs daqui para frente, ou da própria situação política do país a partir dessas crises? Olha, eu acho que as ONGs, as organizações da sociedade civil, elas vão continuar surgindo, porque elas justamente nascem de uma insatisfação também das pessoas com as soluções, os resultados ou os problemas com que elas têm se defrontado. Pode ser problemas na questão da saúde, da educação, dos direitos humanos, dos direitos ambientais, que são fundamentais hoje em dia, porque estamos vivendo uma crise ambiental gravíssima. Né? Com certeza. Veja a questão da água em São Paulo, então isso produz uma irritação muito grande nas pessoas. Então a questão dessa justiça ambiental também, né? Porque direitos e justiça ambiental andam juntos, então elas vão continuar surgindo. O que está em discussão hoje é em que medida recursos públicos, que são os recursos que advêm dos nossos impostos, podem ou devem e como devem ser usados para potencializar essas ideias, esses trabalhos. Como é que isso deve ser feito? Através de editais, através de programas sociais. Como fazer isso? Por exemplo, a gente tem um exemplo muito bem sucedido de uma parceria governamental, no caso do Ministério do Desenvolvimento Social, com a sociedade civil, que é o programa 1 Milhão de Cisternas, onde dinheiro público é usado por organizações da sociedade civil
para construir cisternas para captar água de chuva para a população do semiárido. Todas as tentativas que foram feitas, e foram várias, de acabar com esse programa e botar as prefeituras ou botar os governos do estado para fazerem isso, mostraram que foi um grande fracasso. O que tem dado certo é justamente isso. Por que isso tem dado certo? Porque essas ONGs têm mais capacidade de diálogo personalizado com o beneficiário, digamos, com as famílias que vão receber, que também contribuem, que também trabalham, que também se responsabilizam. Quer dizer, tem uma chance também de uma corrupção menor, no caso. A chance de corrupção é muitíssimo menor, muito menor. Inclusive, todas as auditorias que foram feitas não conseguiram detectar grandes corrupções, a não ser quando são programas geridos por fundos governamentais. Então, esse novo modelo de Estado, ele tem que ser um Estado, de certa forma, delegando ao setor voluntário determinadas funções e, ao mesmo tempo, claro, cumprindo o seu papel. Então, esse equilíbrio aqui é um equilíbrio difícil. Nesse momento está em discussão o marco regulatório da sociedade civil, que justamente tenta disciplinar ou tenta colocar em que medida o Estado pode ir ou tem que zelar pelos interesses, né, o interesse do dinheiro público, para que não seja malversado. Né? E essa discussão está desde o início do governo Dilma, né? Ainda não foi resolvida. Certo, a gente infelizmente chegamos ao fim aqui do nosso tempo, né? Daria pano para manga essa nossa conversação, ainda mais falando de questões de movimentos sociais atuais, as questões que estão ocorrendo no nosso país, né, nesse ano. Então agradecemos muito então a presença dos nossos amigos, né, o Omar Rocha e também José Carajá, tendo discutido essa questão das organizações sociais, da sociedade civil. Né? Obrigado e até a próxima.